Queridos irmãos, queridas irmãs, mais uma vez, usufruindo das vibrações dúlcidas deste encontro, na alegria imensa de reencontrar tantos corações queridos, ouvir palavras inspiradas e participar do banquete da fraternidade. Nós estamos agradecendo a Deus, cumprimentando a todos com muita alegria, desejando que a paz esteja entre nós. Nós não teríamos dinâmica evolutiva nos mundos como a Terra sem a presença ou a manifestação das revelações. Desde as menores notas de claridade até os momentos pujantes que sintetizam ciclos evolutivos, as revelações trazem para os homens, para as almas, valores que eles não conseguiriam, ou elas, as almas, não conseguiriam absorver apenas com a sua movimentação embrionária. Desafios, provas, lutas, grandes metas movimentam as estruturas anímicas dos seres. Nós não conseguiríamos ajuizar ou ter caminhos diferenciados, trabalhar transcendência, sem essa enxertia divina. Por isso nós, no nosso mecanismo de vida, na formalização das nossas sociedades, observamos que quando se tampona aquilo que é a própria estrutura da filosofia, que se radica na capacidade do indivíduo de raciocinar, quando isso se estabelece em termos de negação, a evolução se compromete. É o que nós temos observado em muitos anos de luta no materialismo sem perspectiva. Diz Emmanuel, em uma de suas obras, definindo a missão de povos, de países, que às Américas compete a revelação. O comprometimento com a espiritualidade não é apenas porque surgem médiuns paranormais, sensitivos, pessoas que interrogam, que indagam, que buscam mais além. Mas há um projeto de filtragem do que nós denominamos de acervo de patrimônio adquirido pelas civilizações já conhecidas, já formalizadas. Quando os espíritos se referem à América, que tem os seus problemas, nós estamos lidando com a humanidade e, mais desperta ou menos desperta, essa humanidade constituída de homens e mulheres, ela se comporta, obviamente, dentro daquilo que é uma herança ancestral, com uma ou outra abertura. Mas, dependendo das aberturas, surgem os planos, definindo novos padrões e alcançando balizas que podem lubrificar essa engrenagem, que podem inspirar determinadas realizações em nível maior, em tonalidades superiores. Quando nós lançamos mão dos estudos dos espíritos sobre o processo da evolução na Terra, nesta fase definida por evolução adâmica, num ciclo adâmico de evolução, em que a Europa, principalmente, determina os rumos da evolução, principalmente no Ocidente, mas não deixa de influenciar o Oriente, mesmo com todo o seu acervo de cultura, de espiritualidade, que encontrou também uma espécie de engessamento, porque não houve uma dinâmica de renovação dos padrões religiosos, um aspecto cultural em termos de religião, de busca da identidade essencial. Então, o que nós observamos? Que a espiritualidade permite a saturação de determinadas áreas, de determinadas zonas, e esse patrimônio útil, que forma um piso de civilidade, ele é absorvido por mundos novos,
que surgem para exatamente filtrarem essa proposta, abrindo-se para outras áreas. Quando nós estudamos as perspectivas espirituais, principalmente pelas pinceladas sábias de Emmanuel, sobre o futuro da Europa, o futuro do mundo antigo, nós observamos que realmente as Américas, por serem novas e por estarem abertas pelo sentimento, na busca de liberdade, de autonomia, a essencialidade dessas propostas autoriza uma espécie de transubstanciação daquilo que ficou meio que engessado e problemático em determinadas áreas. Não é por acaso que os europeus saturados, visitados por grandes aflições, por culpas, por remorsos, mas com o terreno íntimo amanhado, foram resgatados das zonas inferiores e trazidos para o mundo novo, como uma forma de perdão da divindade. E através do processo reencarnatório, revisam seus problemas, passam suas expiações, influenciam a sociedade, abrem caminhos, mas dentro de uma nova ótica, de uma nova vibração, com luzes que antes não existiam ou não puderam ser nutridas, acalentadas. Vamos lembrar que o Espiritismo nasceu na Europa, mas foi transferido para as Américas, no sentido de dinâmica, de vivência, de aplicação. Emmanuel, através de Chico Xavier, deu a seguinte informação no ano de 1971, num programa de rádio em São Paulo. Os entrevistadores eram pessoas como Herculano Pires, um dos nomes. E o Chico, refletindo Emmanuel, explica que na virada do século XIX para o século XX, em torno de 15 a 20 milhões de espíritas europeus, principalmente franceses, reencarnaram no Brasil. E o fenômeno foi tão extraordinário que quando houve a proclamação da República no nosso país, já no início do século XX, nós vamos perceber que, diz ele, as pessoas cantavam o hino francês e sabiam muito mais de Revolução Francesa do que da nossa história. Por exemplo, o Marquês de Pombal, que era uma grande figura da nossa sociedade brasileira. O povo tinha um vínculo muito especial, principalmente com a França. E isso foi uma observação até histórica que nos ajuda a compreender o quanto nós somos comprometidos. Dizer que a América está infestada dos antigos romanos é óbvio. Até a águia dos romanos foi adotada pela América do Norte. Dizer que nós temos, além da população indígena, dos negros da África, o canto das três raças, né? Dizer que os europeus saturados das lutas, das guerras, vieram reencarnar no Brasil como uma forma de abrir caminhos novos, é reconhecer o planejamento das altas esferas espirituais. Então, os espíritos não trabalham com ufanismo, porque eles não adoram a matéria, mas eles dão indicativos do processo evolutivo, que é natural. Da Terra, ou melhor, do Brasil para outros domínios, nós não podemos definir. A sinalização inclui o Brasil e a América do Norte como filtros. O Chico costumava brincar dizendo que a América do Norte era a razão e nós da América do Sul funcionávamos como o coração, o sentimento. E nós notamos que há necessidade de integração. As propostas estão em andamento. As lutas, formando esse caldeirão de provas morais, de provas em todos os aspectos, de testemunhos, faz o quê? Nascer uma nova mentalidade. Nós nos saturamos daquilo que é velho, desistimos desses propósitos e começamos então a buscar novos padrões. O propósito da evolução é esse, o mecanismo é o tempo, não a violência. A violência corre por nossa conta, dentro das reações que passamos a estabelecer. Então, quando nós, culminando esse encontro que fala de evolução e evangelho, quando nós reconhecemos toda a estrutura de trabalho, nós temos uma síntese extraordinária nos textos da revelação.
que nos ajudam a compreender hoje com as chaves espíritas tudo aquilo que Emmanuel assinalou. Eu vou pedir licença a vocês para a gente poder ler aqui um trecho da culminância do livro A Caminho da Luz, que nunca é demais para as nossas reflexões. Então ele diz assim: o Espiritismo, na sua missão de consolador, é o amparo do mundo neste século de declives da sua história. Só ele pode, na sua feição de cristianismo redivivo, salvar as religiões que se apagam entre os choques da força e da ambição, do egoísmo e do domínio, apontando ao homem os seus verdadeiros caminhos. No seu manancial de esclarecimentos, poder-se-á beber a linfa cristalina das verdades consoladoras do céu, preparando-se as almas para a era nova. São chegados os tempos em que as forças do mal serão compelidas a abandonar as suas derradeiras posições de domínio nos ambientes terrestres. E os seus últimos triunfos são bem o penhor de uma reação temerária e infeliz, apressando a realização dos vaticínios sombrios que pesam sobre o seu império perecível. Ditadores, exércitos, hegemonias econômicas, massas versáteis e inconscientes, guerras inglórias, organizações seculares, passarão com a vertigem de um pesadelo. A vitória da força é uma claridade de fogos de artifício. Toda a realidade é a do Espírito e toda a paz é a do entendimento do reino de Deus e de sua justiça. O século que passa efetuará a divisão das ovelhas do imenso rebanho. O cajado do pastor conduzirá o sofrimento na tarefa penosa da escolha. O cajado do pastor conduzirá o sofrimento na tarefa penosa da escolha. E a dor se incumbirá do trabalho que os homens não aceitaram por amor. Uma tempestade de amarguras varrerá toda a terra. Os filhos da Jerusalém de todos os séculos devem chorar, contemplando essas chuvas de lágrimas e de sangue que rebentarão das nuvens pesadas de suas consciências enegrecidas. Condenada pelas sentenças irrevogáveis de seus erros sociais e políticos, a superioridade europeia desaparecerá para sempre. Como o Império Romano, entregando à América o fruto de suas experiências, com vistas à civilização do porvir. Por isso nós fizemos a introdução. Vive-se agora na Terra um crepúsculo ao qual sucederá profunda noite. Nós a vivemos. Esse livro é de 39. Nós vivemos essa noite. E ao século XX, que deságua agora, as realizações do século XX influenciam o seguinte. Então nós estamos vivendo aí do espírito do século XX. Lembrem-se disso. E ao século XX compete a missão do desfecho desses acontecimentos espantosos. Estamos na culminância da transição, nesse sentido das expiações que vão definir novos rumos. Todavia, os operários humildes do Cristo, ouçamos a sua voz no âmago da nossa alma. Bem-aventurados os pobres, alijamos todas as ilusões, pelo sofrimento, pela dor. Bem-aventurados, porque o reino de Deus lhes pertence. De outra forma, ninguém enxerga o reino. Bem-aventurados os que têm fome de justiça, porque serão saciados. A iniquidade era o nosso clima. Hoje a gente arrepia só de pensar. Queremos justiça, um mundo de paz. Quem quer ser assaltado por ladrão? Quem quer ver o filho visitado por um traficante de drogas? Quem quer ver um governo corrupto desviando verbas que beneficiem a harmonia social?
que garantam a segurança e etc. E não falamos de um governo, falamos de todos, historicamente, porque as consciências todas estão enegrecidas. Não se apresentou no mundo ainda uma pessoa que tem uma consciência crística para assumir esse papel. Lampejos existiram, como Bezerra, como Eurípides, como grandes nomes da nossa doutrina que entraram, tentaram e se devotaram ao espiritismo, iluminando consciências. E vai prosseguir, porque tem que ser assim. Bem-aventurados os aflitos, porque chegará o dia da consolação. Todos aqueles que se experimentaram à exaustão receberão o galardão da experiência, que norteia suas experiências para uma nova era, assegurando o caminho certo, porque já aprenderam pelos tortuosos e não desejam mais as ilusões. Bem-aventurados os pacíficos, porque irão a Deus. O lago reflete as estrelas, a alma plácida, pacífica, fala de Deus. Sim, porque depois da treva surgirá uma nova aurora. Luzes consoladoras envolverão todo o orbe regenerado no batismo do sofrimento. Não haverá outro caminho. O homem espiritual estará unido ao homem físico para sua marcha gloriosa no ilimitado. E o espiritismo terá retirado dos seus escombros materiais a alma divina das religiões, que os homens perverteram, ligando-as no abraço acolhedor do cristianismo restaurado. Trabalhemos por Jesus, ainda que a nossa oficina esteja localizada no deserto das consciências. Todos somos dos chamados ao grande labor, e o nosso mais sublime dever é responder os apelos do escolhido. Revendo os quadros da história do mundo, sentimos um frio cortante nesse crepúsculo doloroso da civilização ocidental. Lembremos a misericórdia do Pai e façamos as nossas preces. A noite não tarda, e no bojo de suas sombras compactas, não nos esqueçamos de Jesus, cuja misericórdia infinita, como sempre, será a claridade mortal da alvorada futura, feita de paz, de fraternidade e de redenção. Emmanuel é assertivo nas suas propostas de estudo da evolução à luz do Evangelho. O benfeitor, que através de Chico Xavier deixou um roteiro de conhecimento e iluminação para as almas que possuem olhos de ver e ouvidos de ouvir, assinala a trajetória daqueles que, acompliciados com os crimes de lesa consciência, de lesa fraternidade, hoje se depuram, hoje suportam as suas urzes. Não nos iludamos quanto ao aspecto exterior. A seleção é de dentro para fora, não de fora para dentro. Exigir de governos santidade quando nós não a possuímos é loucura, é irrisão. Jogar pedra em pessoas e instituições quando não fazemos a nossa parte é simplesmente cegueira espiritual. Somos loucos gritando contra o vento. Damos soco no ar, julgando estar combatendo fantasmas que moram dentro de nós. Nossa insensatez raia pela loucura e num país como o Brasil, que foi magnetizado pelo Cristo de Deus, quando visitou pela primeira vez, para definir aqui uma civilização que simbolizasse o coração do mundo e que se tornasse a pátria do Evangelho, porque o Evangelho é sentimento, não é raciocínio. Mesmo numa pátria dadivosa, que tem recebido todos os vilões da história, aqui no país, por convite de Ismael, os piores espíritos nas reentrâncias abismais do umbral foram trazidos para manifestar a misericórdia de Deus, a fim de que pudesse se reorganizar. Estamos tentando aplanar os caminhos, mas somos tão caprichosos, somos incapazes de suportar a nossa própria carga e atormentamos a vida alheia. Vingamos das pessoas, vingamos da sociedade a ausência de caráter, a ausência de valor moral.
temos sido tão exigentes. Parecemos buracos negros de ciúme, de inveja, de competição, de vaidade, de presunção. O movimento espírita se implode de tanta vaidade, de tanto orgulho. E o espiritismo continua indene, porque ele é a força do Consolador, trazida aos homens que não sabem utilizá-lo. O Chico Xavier, que poderia ter sido emoldurado por mais respeito e consideração, conheceu a via crucis do Senhor, porque principalmente os espíritas não o perdoaram. Não lhe perdoaram a autoridade moral, a entrega, a renúncia, a humildade, a bondade inexcedível. Quantos foram atacados, vilipendiados? A fofoca, a intriga é uma praga que graça entre nós, porque reciclam a podridão adquirida nas ilusões vividas em outros campos, principalmente na Europa. Claro, os donos do mundo, os senhores dos impérios, hoje reduzidos a quase nada, a um cidadão comum de um país chamado Brasil, terra de Santa Cruz, pátria do Cruzeiro, não se contêm e precisam gritar que são alguma coisa e dão pancadas, lançam seu veneno. E ao invés de construirmos uma pátria de harmonia, graças a Deus, não derramamos sangue. Nas últimas eleições, viajando para fora do país e acompanhando os horrores, inclusive dos espíritas, no momento de guerra, de ódio, nós dizemos assim: meu Deus, será que agora vamos derramar sangue? Não derramamos sangue em nossa história para alcançar a nossa liberdade, para fundar a nossa república. E será que agora nós vamos derramar sangue por tão pouco? No momento de libertação dos escravos. Porque foi o que os Espíritos revelaram. O país está libertando-se da escravidão negra. Por mais que doa a quem se sente privilegiado ou dono de qualquer coisa, é preciso passar. É o processo. Em meio à sujeira, mas é claro, qual de nós está livre? Lembremos-nos da mulher que seria apedrejada. Dos mais velhos aos mais novos, todos saíram cabisbaixos. Aquele que estivesse em pecado, atire a primeira pedra. Eu vou jogar pedra em quem mesmo? Eu, artífice de tanta nojeira, de tanta sujeira? Mas Wagner, nós temos que fazer manifestação. Manifestemos na construção de uma vida melhor, por dentro de nós, na nossa casa, no ideal que abraçamos, na sociedade. Vergonha é fazer contra o outro, sendo que nós não temos autoridade moral, porque o Cristo podia apedrejar a mulher. Se ninguém te acusou, muito menos eu. Nós precisamos nos rever, porque nós estamos ainda muito comprometidos com o nosso passado. E ele grita, e ele vem com tudo. Estudo da evolução mostra as engrenagens, os conteúdos. O Espiritismo revela a reencarnação, e pela reencarnação, a lei de causa e efeito. E nós vamos estudar, em muitas ilustrações que surgiram, os quadros históricos do nosso planeta. Mas será que o Espiritismo lança a mão disso para que a gente fique aí procurando se fui rei, se fui majestade, se fui juiz, se fui figura destacada de sociedade em alguma época? Não. É para que nós tenhamos uma ideia do plano evolutivo. E dentro disso, nós vamos entender que a sabedoria das revelações sempre estabeleceram em figuras de linguagem o que hoje o Espiritismo vulgariza, no sentido de colocar claro para todas as gentes. O Espiritismo é uma ciência que chegou no seu tempo certo. E ela vinha aclarar tudo aquilo que a construção histórica da humanidade estabeleceu. Nós temos uma epístola de Pedro, a segunda epístola. E nela nós vamos encontrar no capítulo 3
os versículos que são intitulados pelos organizadores da Bíblia de A Vinda do Senhor. E aqui nós temos uma síntese da própria história evolutiva da humanidade. E as imagens são maravilhosas. Quando nós começamos o trabalho no sábado, nós procuramos aqui vincular o Novo Testamento ao Antigo Testamento. O Afonso hoje trouxe aqui imagens muito belas, interpretou para a nossa linguagem de hoje, para nos fecundar as mentes nos estudos, nas pesquisas, no levantamento de dados, naquilo que o Honório chamava de cotejamento. Então nós vamos observar que, como começamos, terminamos. E temos aqui, a vinda do Senhor é responsável para a implantação da vida eterna. Porque a nossa vida tem sido fragmentária. A morte faz parte, a morte moral faz parte da nossa história. E ela eclipsa todas as conquistas. Quando Tiago estuda em sua epístola sobre a tentação, que bem-aventurado é o varão que é tentado, a tentação nos ronda a todo instante. Mas é preciso tirar proveito, apropriar-se das lições, aprender esses conteúdos. Porque nós não viemos aqui para ficar nos gastando como pedra que bate uma na outra, rolando como seixos de um rio, pelas correntes do rio. Nós somos seres conscientes e o Evangelho indaga: que fazeis de especial? Quantos de nós somamos anos de estudo de Evangelho e de doutrina? Quantos de nós estivemos vinculados ao trabalho de grandes nomes que nos antecederam, que por sua vez também se esfalfavam por se depurar, como nós tentamos? Quantos nomes foram citados aqui? Quantos trabalhadores? Um Chico Xavier que se tornou a mãe dessa comunidade imensa que bebeu aquele leite, aquele néctar que vinha do alto. Meu Deus, o que essa mãe fez para proteger os seus filhos? O que ela suportou de peso, de agressão, de incompreensão, de maldade? E tivemos irmãos mais velhos que fizeram isso por nós. Quem pode esquecer um Honório, um Sobral, um Leão, um Zé Mário Sampaio, um Oswaldo, um Peralva? E poderíamos citar tantos e tantos nomes que se devotaram, que abriram caminhos, que tutelaram, que se deram. Na vinda do Senhor, nós temos aqui, escrito por Pedro: amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. O vosso ânimo sincero. Quem está aqui está animado. Porque se não tivesse ânimo de buscar algo novo, não estaria aqui. Este é o ânimo, é aquilo que nos impele a buscar, a pedir, a bater, que é a premissa. Senão não recebe, senão não tem resposta, senão a porta não abre. Para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos. Ele encadeia o começo e o grande mediador, para que as consequências nos alcancem. E dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Não tem um monte de gente aí esperando a vinda do Messias? Muitos não reconhecem que ele veio, e outros duvidam que ele voltará, ou esperam de uma forma muito infantil. Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Os pais são aqueles que começaram o trabalho da revelação, da dinâmica, impulsionando pela revelação da lei de justiça a consciência de que Deus é o Pai, de que Deus é único, é o nosso Senhor, e tudo parte dele.
Muita gente acha e julga que está tudo do mesmo jeito, depois que eles dormiram, saíram de cena. Nós observamos que a violência, a esperteza, a sagacidade, a preguiça, em todos os aspectos, inclusive moral, por isso a gente reclama tanto, né? A gente tem tanta preguiça de reagir no bem, então é preferível reclamar, é preferível ir lá chorar as pitangas com alguém. É muito mais fácil do que tomar uma atitude, do que assumir as rédeas da evolução. Nós espíritas estamos precisando aprender isso, porque a gente vive de choromela. Médios que vão para o trabalho arrastando caldeirinha. Toda vez eu passo mal, mediunidade. O outro vai fazer palestra, só Deus sabe. Tive nem tempo de ler um livro. O outro vai fazer campanha, meu Deus, não posso nem dormir até mais tarde, tenho que fazer campanha. Porque meus pais obrigam. Então a gente tem os nossos vícios, mas a gente não aprendeu a ser feliz por estar no bem. A gente não aprendeu a dar graças a Deus, glória a Deus, por estar vivendo um mundo novo e se aproximando do reino. A gente não sabe fazer isso. É sempre cobrando tributos. Mas eu vou ao centro espírita todo dia, Deus tem que fazer isso para mim. Tem. Nós não somos artífices do próprio destino. As graças estão aí. É conquista. Existe uma lei, a lei do mérito. A cada um segundo as próprias obras. Mas é tão fácil esquecer isso. E transferir. Mas eu não aceito que Deus fez isso comigo, que me tirou meu filho, que me tirou meu amor. Não aceita, não? Então tá. O dia que você aceitar, nós vamos conversar. Porque enquanto não aceita, é impermeável. É terra que não produz, árida. Problema de quem? Da terra. Não é de Deus. Deus é amor. E Ele usa o tempo, não a violência. Ele espera. Mas nós temos muita dificuldade de compreender que nós somos autores da nossa vida. Estou num quadro terrível de desalento. Sacode. O cachorro, quando ele está cheio de poeira, ele sacode todo. E sai saltitando. Então tem coisas que são simples, mas nos ajudam. Show o pensamento. Show o sentimento. Eu preciso ser melhor. E eu vou ser. Decisão. Tentação. Você fica me seduzindo, me magnetizando. Estou quebrando esse domínio. Porque eu sou o quê? Um toco para você fazer xixi nele? Ou eu sou uma árvore que produz e alimenta? Nós temos que ver qual a posição que a gente quer. Porque aquele que vai ficando parado, a gente sabe o que vira água parada. Um foco pestilencial. Então, um abriu aquela porta, abre outra. A gente viu isso uma vez num companheiro que aprendeu isso com o Dr. Bezerra de Menezes, numa reunião que ele teve com o Chico Xavier. A gente falou da dificuldade no movimento, a distribuição de livros, ele trabalhava com um livro. Ele virou e falou assim, Wagner, eu ouvi o Dr. Bezerra dizendo para nós que as dificuldades devem ser enfrentadas com a sabedoria da água, que diante de um obstáculo ela contorna, ela não bate de frente. E continua o seu caminho. Contornar. O mineirinho não vai pelas beiradas? Para que atacar o que está quente? Vai pelas beiradas. Então o Honório falava assim com a gente, na nossa pressa de jovem, né? Calma. A gente dá alguns passos de recuo para depois avançar muitos outros. Estratégia de quem conhece a vida e que vive no tempo dos espíritos, não no tempo da ansiedade humana, que é sempre desastrosa, em todos os aspectos. Fazer acontecer. E a gente lembra do Emmanuel numa página que está no Palavras de Vida Eterna. Não cries circunstâncias. Porque você vai ser autor dela e tem que dar conta de todas as consequências. Espera de Deus. Isso não significa ficar inativo. A pessoa está ativa no sentimento, na busca, na vibração, cumprindo o seu dever. Rotina não é estagnação, é impregnação de valores. A rotina nos capacita. Mas por que não acontece nada de novo? O que é novo? Alguém chegar, trazer um dinheiro, mudar de emprego, mudar de casa? Você vai levar o que você é para qualquer lugar desse, para qualquer situação dessa.
Então, o que é novo? Novo é alterar dispositivos internos. O Peralvo, no livro Evolução e Evangelho, ele define numa página que sem renovação mental não há progresso. Claro, a mente é tudo. Se nós não enriquecemos a mente com valores, a gente vai estar naquela condição que Jesus definiu na casa de Lázaro. Os pobres sempre os tendes convosco. Por aí. Continua Pedro. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram, prestem atenção, os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste. Vamos falando aqui do Fitlux, céus e terra, água de cima, água de baixo. A gente começou trabalhando isso. Vamos observar o que Pedro escreve. Pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Vamos entender isso aqui? Mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. O que o Pedro está falando, Jesus? Como é que nós vamos entender isso aqui? Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Misericórdia. Mas o dia do Senhor virá como ladrão. Parábola do servo vigilante. Olha a conexão dos textos. Virá como ladrão, de noite, escuridão, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. O fogo quintessencia os elementos, não é isso? Nós vamos pegar aqui de novo, vamos avançar. Havendo, pois, de perecer todas as coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. O que é isso aqui? Pelo que, amados, guardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Vamos aqui retomar. Nas figuras de linguagem que foram trabalhadas ao longo destes dias de aprendizado, de reflexão, quando a gente começou lá atrás, falando do Gênesis, os céus e a terra, fomos no sermão profético que o Afonso hoje usou em determinado trecho. Nós usamos aquele em que a lua não dará mais o seu brilho, as estrelas cairão, o estrondo de um canto ao outro, todas as tribos se lamentarão. Lembram? Pois é. Não está falando a mesma coisa? Então vamos lá, para a gente entender. Nós estudamos sobre a criação. Deus, espírito e matéria. A matéria como fluido cósmico. Não é isso? E ela vai tomando feições diferenciadas. De onde saiu a água? A água é uma forma de matéria, saiu do fluido cósmico. O hausto do Criador estabelece formas diferenciadas da matéria.
Nós temos indicações da espiritualidade que, para estabelecer dinâmica no universo, água de cima e água de baixo, luz e treva, dualidade. E nós entendemos que espírito precisa da água como berço da organização biológica, para se fazer visível no mundo como a Terra. Os nossos corpos iniciaram essa trajetória nos mares tépidos, pela indução do espírito que passa a organizar as formas. Então nós tivemos toda uma trajetória que a gente vai estudar no livro Gênesis, em símbolos, e na doutrina espírita, com o auxílio dos espíritos, desde Kardec até a obra de Chico Xavier, que é esplêndida nesse aspecto. Quem nunca perlustrou alguma coisa de evolução em dois mundos? Então o próprio título da obra mostra céus e terra, evolução em dois mundos. Sem revelação não tem dinâmica evolutiva. Sem a presença do espírito, a matéria não se ordena e não demonstra inteligência, porque a matéria é intelectualizada pelo espírito. Ela revela o espírito e, pelo efeito da matéria, remontamos a causa, que é o espírito. Aprendemos isso com Kardec. Então nós temos aqui figuras muito bonitas. Por que escarnecer? É quem não entende de evolução. O mundo não muda nada, está tudo a mesma coisa, a mesma porcaria. Para que seguir religião? Para que ouvir lei divina? Para que ouvir revelação? Muitos questionam. Muitos sábios da Terra não dão conta disso. Falta o quê? O feeling moral. A sensibilidade de alma. Porque o senso moral é um coroamento na história evolutiva dos seres. O senso moral é que começa a decodificar a vida por outros prismas. O indivíduo já não é mais um fenômeno biológico. Por isso que o Emmanuel fala do homem espiritual. Ele vai se associar ao homem físico, que dá um show de organização cidadã, mas não impede a depressão, o tédio, a revolta, a angústia, o vazio, o nada. Porque ele próprio se tampona, porque ele se julga Deus, o Senhor da criação. É um absurdo ouvir as criaturas dizerem-se superiores às grandes equações que não conseguiu compreender. Porque às vezes tem um curso acadêmico da Terra. É um absurdo. Pessoas sem qualquer autoridade, sem qualquer percepção mais alta, tentando derrubar gênios que desafiam a sua pequenez, seu estado pigmeu. Inveja, despeito, ciúme, que são chagas que nos corroem todo dia. Ao invés de aproveitarem dos valores, negam-nos, cospem eles, lançam anátema, irracionalmente, julgando-se senhores de tudo. Mas são os insensatos. Esses são os que no texto de Pedro serão consumidos, a perdição dos homens ímpios. Eles não têm dignidade moral, não respeitam a ordem da criação, são incapazes de reconhecê-la, porque o espelho da mente, como dizia o Honório, está voltado para eles mesmos. Então eles obliteraram o fluxo da reflexão. Isso é orgulho, isso é vaidade. O espelho da mente voltado exclusivamente para a criatura, ela só se vê. É aquela lenda de Narciso que Emmanuel trabalha em uma de suas obras. Só se enxerga e se consome em si mesma. E assim tem muita gente. Tem mãe que é árvore, produz o fruto, mas prefere devorar o fruto do que oferecê-lo à humanidade. Meu filho, prefiro ele infeliz do meu lado do que vinculado a qualquer mulher do mundo. Espelho da mente voltado para si mesma.
São mães? Não. Mãe doa. Mãe é representação de Deus na terra. Doa, oferece, suporta, perdoa, santifica, sublima. Isso é mãe. Então nós temos aqui os escarnecedores, vivendo das suas próprias concupiscências, e criam um império. Zombam da criação, voluntariamente ignoram aquilo que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, no meio da água subsiste. Então a água é o elemento, vamos dizer, luz, água. Ela consegue dinamizar a proposta da luz. A água tem uma simbologia, por isso ela é o símbolo da reencarnação, a simbologia de materializar por um tempo relativo aquilo que é uma proposta abstrata. Então, a dinâmica da vida se dá com o auxílio da água, que é o berço de todas as coisas, em termos de organização, de manifestação da inteligência. Então, o que a gente vai entender aqui? Céus e terras existiram e foi tirada da água, mas no meio da água subsiste. Tirou uma vez, não tirou outras? Avançando, pelas quais coisas pereceu o mundo, de então coberto com as águas do dilúvio. A mesma água que serviu de berço para tirar todas as coisas, em termos de evolução. Vamos lembrar lá aqueles elementos unicelulares, depois pluri, e aí os elementos do próprio mar, depois sai como réptil para as porções secas, aí vem as aves, vem os mamíferos, é toda uma construção, águas azuis, águas verdes, e aí vai, processo de evolução. Acontece que a mesma água que foi palco para tirar com o auxílio da espiritualidade, a espiritualidade vem, lança um material que não é da Terra, né? Aquele protoplasma que cobre tudo. Há uma indução magnética dos construtores espirituais, estabelecem as formas, e nós começamos então a perceber a vida organizada. Mas a água pode destruir tudo isso, ser usada para cobrir e desfazer. A mesma água. Só que ela continua sendo berço de novas criações. E surgem novos céus e nova terra. Quando a gente vai pesquisar essa água, a água é produto do fluido cósmico, sob o efeito da inteligência dos espíritos que governam. Então, quando Pedro escreve aqui, mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouros e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Baixar ou aumentar? Diminuir, está dando eco. Nós estamos tentando regular, mas está sob controle. Nós vamos perceber o seguinte, na simbologia do texto de Pedro, a grande água na sua origem é o fluido cósmico, é porque senão eu vou me perder aqui por causa do texto, depois eu vou lá. Essa água é o fluido cósmico na sua origem. Por isso que existe água de cima e água de baixo. Elemento de nosso lar deságua nas nuvens, funde com nossos elementos do planeta, segundo a constituição dele, descem como chuva, irrigam, potencializam, porque trazem os princípios que não podem ficar lá. Não é por aí? Deu para todo mundo entender? O Pedro está delirando aqui? O Pedro está falando que Atlântida, céus e terra, água de cima, o céu que deixa desaguar, e água de baixo, que recebe e fecunda. Deu uma ideia? O que aconteceu? Veio o dilúvio, cobriu tudo. Destruiu aquilo que foi construído. Saiu da água. Destruiu. Mas, outro palco surgiu? Surgiu. Novos continentes se levantaram da água.
Deu uma ideia? Novos palcos de vida, renovados, virgens. E os elementos em processos migratórios vão encontrar, porque reencarnam. Aí ele diz assim: só para a gente entender bem aqui, desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então. Tudo foi desfeito, inclusive os homens, coberto com as águas do dilúvio, mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra, porque eles estão no outro momento pós-dilúvio, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Quando será a perdição dos homens ímpios? O que vocês acham? Está aqui atrás. Que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências. E eles serão tragados pela sua própria concupiscência, que é o que ele deixa depreender no encadeamento do texto. O próprio império deles que desaba faz com que eles se destruam. É a desilusão. É o binômio do André Luiz. Ilusão, desilusão. O indivíduo aprende com a sua ilusão, na desilusão. Onde ele investe, ele recebe. E com a colheita, ele aprende. A gente é tardio para aprender nesse aspecto. Então existem aqueles que aprendem e por isso mesmo não morrem. É estranho, né? Não vai dar tempo, mas temos uma epístola de João aqui em que ele vai falar sobre a conquista da vida eterna. E ele vai falar sobre isso, porque ele fala o seguinte: existem aqueles que não morrem e existem aqueles que morrem. Por quê? Porque o que não morre é o que aprendeu a lição, fixou e foi para frente. Eu briguei com uma pessoa, mas em seguida eu limpei o coração e minha relação continua com ela. Não morri. Agora, se eu sou caprichoso, magoado, suscetível, eu briguei, eu carrego a sombra da mágoa que pode se transformar em ódio. Morreu. Isso dá uma ideia para quem gosta de falar em evolução em linha reta. Porque evolução em linha reta não é deixar de passar por provas, é passar e colher a lição e se enriquecer para ir para frente. Agora, o ímpio é aquele que recebeu o recado e não quis. Voluntariamente negam essas coisas. Olha aqui, você pode me falar quantas vezes você quiser isso, mas eu não quero ouvir. Entendeu? O ímpio é por aí. Esse preferiu dar voltas. E as voltas que ele dá correm por conta própria. Bem-aventurados os aflitos é para aqueles que estão aproveitando o tempo e as circunstâncias. Tripudiou, fica por conta. Você tem direito, mas fica por conta própria. O que Paulo falou para o companheiro de viagem, sobrinho, Marcos? João Marcos. Ele vira para João Marcos e fala assim: ó, a nossa caminhada se dá em caravanas. Aqueles que desertam vão por conta própria. Deu uma ideia? Quer criar firula? Quer criar seu sistema? Você vai por conta própria. Porque nós temos um comprometimento. A gente nem entende isso direito. Porque nós estamos vinculados uns com os outros de forma histórica e a gente não sabe o poder da gravitação que existe entre nós, pelo plano dos sentimentos, pelas construções multimilenares que já fizemos. A gente olha para um elemento, sente alguma coisa. Pode ser positivo ou negativo. Você não sabe quando no tempo ficou uma marca, uma nota ali. Quando foi que um marcou o outro. Então essa história de sair por aí vinculando sexualmente a todo mundo, é muito serviço que vai ter pela frente. E no plano da resistência. Por isso que no estudo do Islã em relação ao Ocidente, Kardec definiu na Revista Espírita que ao adotar a poligamia, abriu-se um abismo entre o Ocidente e o Oriente. E os Espíritos são muito claros
sobre vinculações. O casamento, a união permanente dos seres, é um progresso na marcha da humanidade. É um passo que se dá. Porque nós começamos a ter comprometimento, zelo, aprendemos a trocar. Começa assim, depois universaliza, mas sem interesse primário. O lar é a universalização do desejo. Por isso mesmo. Começa com a vinculação de dois seres, um processo de atração profunda. E aí isso dá fruto. E as responsabilidades vêm trazendo desafios. A relação se sublima. Quem não entendeu isso vai ficar como elemento primário a vida inteira, buscando euforia externa. Não vai aprender o que é amor. Então é uma proposta que se repete no tempo. É um instituto de universalização do desejo. Porque ele começa a ter novas configurações e belezas. Nos filhos, no lar, na vibração do lar, no aconchego do lar, né? Nas consequências do que ele representa. Então, sintetizando, por causa do tempo, nós temos aqui os céus e a terra que desaparecem pelo dilúvio, surge nova. Mas acontece que esse céu e essa terra vão ter que passar pelo fogo. O que é fogo? Nós, através das reencarnações, construímos impérios. E temos aí o nosso céu, nossos anseios, nossos astros, né? É no plano íntimo. Se existe o físico, existe o universo de cada um. Deu uma ideia? O universo de cada um. Eu tenho meu céu de esperanças, meu céu de inspiração, que pode ser uma pessoa que ama, que pode ser a realização profissional, o patrimônio financeiro. É um céu para ela. Né? Na Terra, ela construi um verdadeiro céu, propósito, objetivo, meta. E aí, isso inspira e irriga a pessoa. Só que isso pode se desfazer pelas circunstâncias. Se o dilúvio vem para renovar, e vem de novo e renova, as reencarnações estão simbolizadas no dilúvio. Ou na água. Porque a gente tem uma personalidade, ela vive de determinada forma, numa cultura. Vem o dilúvio da desencarnação. E essa pessoa tem que voltar de novo e tirar da água todo o seu universo, que ela vai reconstruir. Até que chega um ponto que tem que ser o fogo. Primeiro a água, depois o fogo. O que o fogo faz? Transubstancia. Chega um dia que o indivíduo fala assim: você quer saber uma coisa? Vou ficar encarnando, desencarnando, para poder ficar reparando. Eu vou fazer isso aqui que Jesus está falando. Lembra daquele texto de Paulo? Mas ao homem foi destinado a morrer uma só vez, vindo depois a ressurreição. Quem estuda mais a fundo aquilo, quando a alma deixa de tripudiar, de ser rebelde, ela pega o fio da vida infinita, da vida eterna. Ô Chico, você é feliz? Sim, sou muito feliz. Tenho amigos, tenho meu trabalho, sou orientado pelos bons espíritos, eu sou muito feliz. Ô Chico, tanta gente, olha seu nome no jornal, isso passa. Nossa Senhora me falou que tudo passa. O Chico estava na vida fragmentária ou ele sintonizava com a vida eterna, com o reino de Deus? Essa é a reflexão. Eu não tenho minha mãezinha, muitos podem dizer. Eu não tenho esposo, esposa, não tenho filho que se foi. Tem. Porque eles não vivem na vida fragmentária. Eles vivem na vida espiritual, que é eterna. O espírito é milionário, como disse o espírito para o Chico lá no cemitério de Uberaba. Vocês são os milionários da terra, por terem o espiritismo. Sabe por quê, gente? Porque não tem limite. O último inimigo a se vencer é a morte. A morte é a transformação. Acabou. Tem muita gente que vive de pânico. Eu sonho que eu estou morrendo, um acidente, meu filho fala assim, peraí. Não morre. Faça o exercício de desprendimento.
Ah, mas é pressão de obsessor. Sabe como é que você vai vencer o obsessor? Paciência e prece. Mas a paciência inclui o quê? Um pensamento de harmonia. Ó obsessor, se Deus, o Pai, com a sua justiça, com seu amor e misericórdia, determinar que eu vou perder a pessoa que eu mais amo, ou que eu vou passar por uma prova, seja feita a vontade dele. De coração eu digo, se for de Deus, porque dos homens ele não permite. Ele não vai permitir. Agora, se for da vontade dele, porque no passado eu fiz por merecer, se a minha vida hoje não é digna, se é dele eu vou aceitar. Não importa o que venha. Não tem obsessor que aguenta. Não tem. Não tem. Eles param e isso não pega. Ainda vou ficar sentindo essa vibração de compreensão da vida. Eu não quero. Isso contamina. Não fica. Não fica. O humano insiste que os sistemas... Deixa eu olhar um bocadinho, senão... O chefe, ó. Os sistemas vigem até o ponto do nosso aprendizado. Depois eles são substituídos. Então, quando nós lemos ali sobre o fogo... Vou atrapalhar só um pouquinho aqui. Dá um alô para a turma aqui de fora. E aí, turminha? Tá bonita aqui, tá florida, hein? Que beleza. Tá dando para acompanhar? Que bom. Então, o que a gente percebe, que a doutrina espírita veio chancelar em forma científico-filosófica para o mundo, é que a vida fragmentária é a vida materialista. Mas a vida espiritualizada, ela lança os seus raios de produção aqui para aquela unidade divina, o unigênito da notícia do reino, porque é o único que existe. O unigênito, Jesus é unigênito, por quê? Porque existe uma linha única, que é essa expressão de Deus e que se revelou pelo Cristo, que Jesus incorpora, a missão. Ele se embebe da palavra de Deus, do Espírito Divino, e ilustra isso em reações e ações aqui no mundo. Então ele abriu a estrada, ela era fechada, véus de mistério. Então nós começamos a conhecer uma outra dinâmica. Então quando Pedro fala, é tão bonito, porque as imagens do Evangelho, que estão também no Antigo Testamento, nós vamos ver uma coerência entre as revelações. As 3 revelações se conjugam, tornando-se uma coisa só. Então ele fala do passado dos que abriram o caminho, e fala do Salvador, que foi quem interpretou, incorporou toda a verdade, irretocavelmente. E ele se torna o advento, o sol da nossa evolução. Então, Jesus é guia e modelo no Espiritismo, por quê? Porque ele é a vivência plena de tudo que se conhece desde o começo da humanidade, em termos de revelação. Então, ele incorpora. E a partir daí, teve dúvida, bate nele. Teve hesitação, busca nele. Quando a gente busca o Cristo, nós estamos buscando Deus, porque ele é mediador. O Espírito Jesus é extremamente bondoso. Ele é puro, mas ele reflete Deus. Porque ele não tem mais personalidade, no sentido de capricho, diluiu. Então ele reflete Deus. Por isso que João, num trecho que nós não lemos, ele define que quando nós amamos os semelhantes, quando nós valorizamos a vida, nós mostramos Deus. Só existe Deus no coração quando ele ama. Agora não precisa ficar disputando o nível de amor. Ama do jeito que dá conta. Ama como pode, como sabe. Não é preciso palavras. É disposição vibratória. Amor é disposição vibratória. Não é essa coisa de namorado que todo dia tem que falar um pro outro que ama, e que se não falar fica com raiva, fica uma semana com raiva, porque não falou que ama. Isso é capricho. Amor é vibração. André Luiz explica que se troca pelo olhar, pela gentileza, pelo silêncio, em momentos delicados. Então nós vamos aprendendo que vida eterna é a permanente sintonia com os propósitos divinos. Não precisa criar teologia para sistematizar isso como valor transitório.
Por isso Emmanuel diz que as religiões faliram. Elas retiraram o homem espiritual e deixaram apenas o material. Dentro da sistemática materialista de culto, com todo respeito aos esforços, mas ele define claramente que os princípios espíritas nortearão o pensamento da nova era. Porque não está preso ao sistema. Nem o movimento espírita interessa para esses espíritos, para esses princípios espíritas, se ele não é digno, se ele não retrata na coerência aquilo que se aprende. Com Kardec, com as obras de valor, oferecendo chaves para o entendimento do Evangelho, do Novo e do Antigo Testamento, que são revelações que se entrosam. Então nós pensamos nessa hora, gente, agradecendo o carinho de todos já, que Deus é muito bom e as transformações são permanentes e é preciso compreendê-las, não malsiná-las. Parei fitando o acervo de sucata, queria arder em fogo breve por um fósforo leve, cuja chama pequena incendeia e consome qualquer montão de peças estragadas, mesmo aquelas que trazem doces nomes de pessoas amadas. Dentre as centenas de objetos, vasos, portões, móveis incompletos, cuja destruição era o destino, encontrei o violino, que mais me parecia uma relíquia em agonia no resto de instrumento que ele fora. De onde procederia, perguntei a mim mesma, altamente intrigada, aquela peça desprezada, sob que mão renovadora teria sido um dia perfeitamente manejada. Então aquele traste em rude desconforto falou meu coração. Não lastimes a sorte que me espera. Quanto a notas no mundo, desde o campo relvoso ao deserto infecundo, tudo é renovação. Eu fui um tronco verde, o mais belo de um horto, que mais brilhava ao sol da primavera. Era visto de longe nos caminhos em que passasse alguém que amasse os pássaros e os ninhos. Minhas flores vermelhas eram a adoração dos enxames de abelhas. Orgulhava-me sim de ser forte e robusto. Veio um dia, porém, o homem frio armado de serrote e machado, e esfacelou meus pés, agindo a custo. Depois tombei vencido sobre a terra. Fui logo após levado serra em serra em terrível viagem, largado muito tempo ao desprezo e à secagem. Depois de muito tempo, um artífice sem nome me transformou em violino e fui vendido a um outro artista que me deu cordas, vida e coração. A princípio chorei de saudades do chão, em que subia ao firmamento na viva emanação de meu próprio perfume, ante as flores bailando, ante as flautas do vento. Recordava chorar a presença das aves que falavam comigo em cânticos suaves, agradecendo a Deus cada manhã a beleza e a alegria da alvorada, que mais me parecia uma festa dourada à luz do sol nascente. Mas o artista abraçou-me docemente e, manejando as cordas que me dera, me fez sentir, por fim, o instrumento que eu era. Muita gente me ouvia embargada de pranto, sem que eu fizesse algo para tanto. Mães que houvessem perdido algum filhinho ante o poder da morte, choravam com saudade e com carinho, pondo-se a relembrar os sonhos de outros tempos e as canções de niná. Muito doente em prece, pensava em Deus onde eu me achava, sem que eu mesmo soubesse explicar a razão. Depois de muito tempo, vi muita desventura e muita dor transformando-se em preces ao Senhor. Vendo, enfim, que servia e consolava, não mais me lamentei de me haver afastado do bosque bem-amado, em que deixara as últimas raízes. Notando que tornava as almas que sofriam mais consoladas e felizes, o artista mais me quis quanto mais me tocava, até que um dia, o moço enfermo, trêmulo e alquebrado, foi coberto num túmulo fechado. Então, alguém me achou inútil para a vida e me guardou aqui na cova escondida à espera da fogueira, em que eu possa também encontrar minha hora derradeira. Nesse justo momento, alguém ateou fogo a montura opulento e vi outro alguém descer das imensas alturas. O moço belo e forte, que arrancou a forma do instrumento à labareda e à morte, e ao colocar no braço o violino refeito em matéria de luz, dele extraía sons. Era um hino perfeito, que o fazia esquecer a cinza transitória na música de vida, esperança e vitória. Então, diz Maria Dolores, eu me lembrei de vós, trabalhadores amigos,
Entregai-vos às mãos dos artistas do bem, que eles façam em vós a música do além. E um dia, qual se fosseis desprezados, por trastes relegados ao frio dos museus, braços de amor virão, para traçar convosco um novo dia, que trará para os homens o caminho de luz da perfeita alegria, entre a bênção da paz e a proteção de Deus. História de um violino, de autoria de Maria Dolores, pelas mãos veludosas de Chico Xavier. A história é a história da transformação, do processo evolutivo. Que importa, enquanto o homem exterior se corrompe, o interior se renova dia por dia. Ensina Paulo. Entreguemo-nos a Deus. Vivamos em Deus. Busquemos Deus. Em tudo que o brilho de Deus esteja. E para que Deus esteja em nós, o amor. Só o amor nos salva. Porque o amor se irradia na feição da caridade. Que o Senhor nos abençoe. Muita paz. Muita vida eterna para todos. Obrigada. Vamos ver? Nós vamos ler as mensagens recebidas. O sal da terra. Meus queridos irmãos, suplicamos mais uma vez a misericórdia do Pai para que o Espírito Divino habite entre nós. Os movimentos evolutivos que, como as ondas do mar, em fluxo e refluxo, jamais se estancam, fazem surgir as circunstâncias sábias do que nominamos destino. E por ele ocorrem os acrisolamentos imprescindíveis à imantação psíquica das criaturas, como aberturas mentais e justa capacitação intelecto-moral. O estudo da evolução é responsável pelo entendimento da vida em seu sentido cósmico. E semelhantes estudos patrocinam o esforço mais lúcido e mais coerente de nós próprios para que a adoção de novos padrões nos aproximem do que o Evangelho de Jesus revela aos homens. Vivemos na Terra um dilúvio de forças psíquicas, todas elas geradas e fomentadas pelos desejos humanos, somados às ações nem sempre equilibradas dos desencarnados ainda passionais e viciosos. Tendo consciência desta transição que em seu ápice propõe o desespero, a saturação, os sofrimentos e as muitas aflições, induzindo corações a estados depressivos e a excessivas ansiedades, salientamos que nossos esforços em torno da compreensão do Espiritismo será coroado de êxitos quando alcançamos, por entendimento e viva sensibilização, as lições sublimes da Boa Nova, num claro vínculo com o amor do Cristo, nosso Mestre e Senhor perante Deus. Por muito tempo ainda, seremos um grupo diminuto à frente de vasta família humana, porque o domínio das chaves que a doutrina espírita nos oferece para a justa compreensão dos ensinos evangélicos necessitará do concurso do tempo e dos sofrimentos para alcançar um contingente maior de irmãos nossos na humanidade. Portanto, nossa ação regenerativa se prende à proposta do Senhor, figurada no sal da terra, que potencializa os ingredientes naturais das leis em ação sobre as massas, para que a espiritualização seja fomentada de modo indireto. É como se nosso empenho pela renovação mental, com vivos reflexos em nosso comportamento, em nossas relações interpessoais, fosse semelhante ao do sol, projetando raios sobre furnas e reentrâncias diversas, com fins nobres e promotores. Nossa comunidade espírita necessita amadurecer suas concepções acerca da divulgação do Consolador. É urgente o propósito de nossa união fraternal em torno do que é sério e edificante em termos morais. Há obras de cunho informativo que induzem o leitor a planos de consciência universal, mas há aquelas que apenas nutrem ilusões e fantasias, por ausência de apelos mais altos, apenas disponíveis aos instrumentos humanos que já aprenderam a se relativizar, a se apagarem no serviço. A nossa aventura tem sido a sensibilização moral dos corações.
Os júbilos oriundos da sementeira do amor e da luz asseguram nossa paz e são capazes de nos dispor a mente a outros domínios vibratórios da criação, reveladores por excelência dos divinos dons. Por isso, amigos e companheiros da Seara, devotemo-nos às meditações doutrinárias evangélicas. Cooperemos com o Senhor, inundando o Brasil dessas claridades que o Evangelho, em viva restauração pela doutrina, deixe irradiar em favor do mundo melhor. Estudar é viver e trabalhar é servir no bem. Registramos nossa alegria ao revê-los e suplicamos a Jesus que não falte coragem e bom ânimo a todos os corações queridos. Paz a todos. Honório Onofre de Abreu. Saudação e saudades. Meus irmãos e amigos, caro José Geraldo e demais companheiros de nosso ideal com Jesus, muito feliz pela continuidade de nosso esforço pela causa cristã, trago o nosso abraço de gratidão e saudades. Em nosso educandário inesquecível, este evento é um louvor à infinita bondade de Deus e temos incontáveis motivos para prosseguir amando e perdoando em nome da caridade. Peço-lhes licença para saudar os meus do coração, Célia e meus filhos, noras e genros, netos e familiares outros. Doce Célia, guardiã de nosso tesouro moral na terra, o lar que Jesus nos concedeu. Como sinto-me devedor de sua lealdade, de sua coragem moral, de sua força pela integridade de todos. Beijando-lhe as mãos, suplico a nossos filhos que jamais se esqueçam do jardim de fé e caridade que edificamos juntos, em amor, em anos e anos de convivência comum, sob a luz do Evangelho redivivo no Espiritismo. Mesmo distantes de nossa casa, já pais e mães de família, vocês permanecem vinculados aos nossos corações. Lutamos e sofremos juntos, aprendemos de tudo, fomos e somos solidários enquanto irmãos de evolução, na condição de filhos de Deus em regime de família na terra. A cada um de vocês cabe o zelo pela reencarnação recebida. A cada um de vocês compete a lucidez moral, porque é nosso dever seguir à frente e jamais voltar à retaguarda para cultuar as ilusões que apenas nos destroem o patrimônio moral e espiritual conquistado com tanto esforço e sofrimento. Eduardo, meu filho, você especialmente, tem sido acompanhado por amigos do alto, para que se renove e se fortaleça no serviço do bem. Tenha coragem e se mova pela fé. Os planos de nosso futuro já começam a se esboçar aqui no além. Não desistam, meus amados filhos. Peço a Jesus nos unir ainda mais na luz da fé. A todos vocês de casa e a todos os irmãos que aqui se congregam em torno dos ensinos divinos, eu agradeço e peço. Oremos juntos, com as mãos e os corações na caridade. Kleber Varandas de Lima. Revelação. Luz terna e sublime, vinda dos altos céus, doutrina que nos redime, rasgando todos os véus. Antero de Quental.